Hoje é quarta-feira, 28 de agosto, e está entrando no ar o 44º Giro de Notícias, aqui no canal do TF, e você fica sempre bem informado com as notícias do Botafogo. Glorioso ainda quer jogadores do Internacional. Assunto off Botafogo. Jobson se envolve em outra polêmica. Em partida contra a Chapecoense, Botafogo tem novo prejuízo em estádio Newton Santos. E junto com as perguntas relacionadas ao Botafogo SA, que eu mais recebo nas minhas redes sociais são: Thiago Franklin, o Botafogo continua buscando reforços? A resposta é sim! O Botafogo segue na busca de novos jogadores para seu elenco. Quem pensava que o Botafogo não estaria interessado mais em Neilton e Potker depois da recusa da equipe do Internacional, você ficará enganado em relação a isso. O Alvinegro ainda quer esses jogadores. E um ponto positivo para o Glorioso talvez aconteça hoje, depois da partida da Copa Libertadores da América, em que o Colorado enfrentará o Flamengo. Primeira partida, o rubro-negro carioca venceu por 2-0 no estádio do Maracanã. E hoje, às 21h30, acontecerá a segunda partida no estádio Beira-Rio. Caso o Colorado seja eliminado dessa competição, alguns membros da diretoria alvinegra pensam que a equipe do Sul ela não criará tantas dificuldades mais em relação a Neilton ou a Potker. O Botafogo pensa até mesmo nos dois. Mas se o Inter liberasse só um, o alvinegro já ficaria satisfeito porque conseguiria reforçar o seu plantel. Sendo eliminado da Copa Libertadores da América, o Colorado ficaria com foco apenas no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, onde na próxima semana enfrentará o Cruzeiro. A primeira partida, a equipe do Sul venceu por 1-0. E como a conversa não teve um desenrolar melhor para o Botafogo, por causa do Inter querer manter o elenco, querer manter uma estrutura, devido a estar em 3 frentes, saindo de uma, e talvez a que o torcedor colorado queira mais, que é a Copa Libertadores da América, o Botafogo vê como uma possibilidade maior que aconteça esta negociação. O Botafogo segue na busca de reforço, alguns jogadores são mapeados, inclusive jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o foco, os jogadores, até mesmo que o técnico Eduardo Barroca quer, são esses, o Neilton e o Potker. São jogadores que, no caso do Potker, faria 2 funções, tanto de extremo quanto de centroavante, e o Neilton jogaria pelo lado de campo, posição hoje talvez a mais carente do elenco alvinegro. São jogadores com valor um pouco alto, o Neilton na casa ali de 200 mil, o Potker também, mais ou menos entre 200 e 250 mil salário dos dois jogadores. São jogadores caros que o Botafogo teve uma redução de custos, só não teve maior porque o Léo Valência acabou não saindo, mas com as saídas de Eric e de Birubiru, o Botafogo teria um orçamento hoje, até mesmo se o Inter liberar, para trazer esses 2 atletas, porque os salários são meio que equivalentes, mesmo o Botafogo tendo dificuldades para pagar os salários. Aí você faria a pergunta: Thiago, mas e os jogadores, como que encarariam isso? Eles sabem que o Botafogo precisa de reforçar o elenco. Quem acompanha as partidas do Botafogo vê que o time chega até determinado momento, mas na hora de decidir não tem as peças para decidir. E com esses 2 jogadores, um Potker eu acho que seria um grande reforço, O Neilton é um jogador que faz boas partidas e partidas irregulares, mas ele tem uma certa sinergia com o torcedor botafoguense e isso acaba trazendo um carisma maior para este atleta. E talvez no Botafogo ele tenha vivido o seu melhor momento profissional. É isso. Agora é esperar o desenrolar nas próximas semanas para ver se realmente, nem nas próximas, nos próximos dias, sei lá, no máximo 10, 15 dias, o Botafogo quer resolver essa situação de contratação. E Neilton e Potker, dependendo da situação de hoje, da partida entre Internacional e Flamengo, a negociação com os mesmos poderá ganhar um passo mais vantajoso para o Glorioso. E
novamente Jobson, um assunto off Botafogo, mas um jogador que está sempre ligado, já que a torcida botafoguense tem um carinho especial por ele. Jobson novamente está envolvido em polêmica. O Atlético Rio, o Atlético Carioca, o time da terceira divisão do nosso futebol, aquele futebol estadual, ele chegou a anunciar um acerto com esse ex-jogador do Botafogo, atualmente no Brasiliense. Mas a polêmica novamente aconteceu. Segundo foi divulgado na internet, ele havia recebido um valor, metade do que ele poderia receber por esta equipe, recebeu adiantado e sumiu. Não deu mais satisfações para o presidente dessa equipe, que é botafoguense. E o Atlético Carioca soltou uma nota na internet, soltou uma nota lá na sua página do Instagram. É @Atlético na web. Vamos à nota. Diante das notícias veiculadas nos últimos dias sobre o falso acerto com o atleta Jobson, o clube Atlético Carioca esclarece alguns pontos. As conversas foram feitas diretamente com o jogador Jobson. O mesmo pediu garantias financeiras para confirmar a sua vinda para a disputa da Série C com a camisa do clube. Após confirmação do depósito de 50% do valor pedido pelo próprio atleta, o clube pediu para que o contactado gravasse um vídeo confirmando o acerto. O atleta, no entanto, não cumpriu o que foi o combinado e desconversou sobre o assunto. O Clube Atlético Carioca trabalha com seriedade, comprometimento e muita luta. Nosso trabalho seguirá firme e o Atlético Carioca, entender que algo poderá denegrir a imagem da instituição, irá tomar todas as medidas judiciais cabíveis. Jobson novamente se envolvendo em polêmica. É aquele negócio, Deus dá talento para certas pessoas. Jobson poderia estar ainda ganhando muito dinheiro com futebol, mas a cabeça não deixou que esse cara tivesse uma vida futebolística maior do que ele tem. É uma pena você ver novamente Jobson envolvido em uma polêmica que muita gente não sabe. O Atlético Carioca, o presidente é botafoguense doente, trouxe o Túlio ano passado, fez um trabalho aí para o Túlio marcar um gol, mas acabou não rendendo, mas trouxe uma visibilidade para esse time e buscou novamente agora com o Jobson, que não foi comprometido com o Atlético Carioca. Uma pena, e novamente o Jobson manchando o seu nome. Vivendo grave crise financeira, o Botafogo teve novo prejuízo na partida da última segunda-feira, em que empatou em 0-0 com a Chapecoense no estádio Newton Santos. Um prejuízo de quase R$154 mil. Com um público de 8.241 pessoas e com uma renda de R$216.404, o Botafogo não teve como arcar com todas as despesas que você tem a Ferj, acesso, etc, que deu R$370.284,83. Então, deu um prejuízo aí de R$153.880,83. É assustador o que o Botafogo tem de custo em uma partida no estádio Newton Santos. A diretoria precisa vir a público explicar o que está acontecendo, porque toda partida o Botafogo tem prejuízo gigantesco. Com 200 mil de arrecadação, você não cobre o que gasta para a abertura do estádio. Tem que ver o que é esse custo operacional. O que rege esse custo operacional? São vários setores abertos e por isso você gasta mais? Se for isso e você tem uma noção que o público será baixo, não abre o oeste, abre só o leste e norte. Pronto, você economiza de um lado do estádio. Será que são os camarotes que você está tendo muito custo e pouco recebimento? Será que você não poderia diminuir, não abrir o norte, abrir só o leste e o oeste? O Botafogo tem que pensar em alguma coisa. Quem opera o estádio Newton Santos precisa explicar o que está acontecendo. O custo operacional do estádio é muito alto e ninguém fala nada. É uma caixa preta o estádio do Botafogo. Totalmente caixa preta. Você toda partida tomar um prejuízo desse é surreal. Aí você vai entrar os defensores. Ah, mas a torcida não vai. O ingresso foi alto.
deu 200 mil de renda. Foi aquele número que a gente vinha falando aqui. Se você coloca aí o ingresso a R$10, 20 mil pessoas, daria 200 mil reais. Então você coloca lá 8 mil, um público baixíssimo, tem prejuízo de todos os jeitos e continua sofrendo. Inexplicavelmente, você não tem uma solução em relação a esse custo absurdo da operação do estádio Newton Santos. Espero que vocês tenham gostado do Giro de Notícias de hoje. Se vocês gostaram, inscreva-se no canal se for a primeira vez que você estiver aqui. Se você é um frequentador assíduo, ative o sininho para saber quando eu estou aqui. E uma coisa que é muito importante, deixe o like. A galera não deixa o like, galera. Vamos colocar aí todo vídeo acima de 10 mil views aqui, colocar pelo menos 2.500 likes. Então se você ver lá, pô, tem pouco like, vou deixar meu likezinho aqui. Não custa nada, é de graça. Só deixar aquele like marotaço. E hoje, galera, às 20 horas, aquela live aqui no canal do TF, para a gente bater, responder as perguntas de vocês, trazer as novidades do dia. Então, espero vocês hoje às 20 horas. O Rocher, feio, o conteúdo do canal é bom, visto capa, mas hoje eu estou com a camisa do canal do TF, links da capa aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, aquele abraço e até mais tarde.